Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao programa Encontro com uma Palavra. Continuamos a nossa pesquisa no Antigo Testamento. E eu sou muito feliz que você esteja comigo acompanhando esse estudo. Já completamos o livro de Êxodo e agora vamos iniciar o estudo no livro de Levítico. Pessoas que estudam a Bíblia consideram o livro de Levítico como sendo um livro de difícil interpretação. Como já dissemos antes, estas pessoas que começam a ler a Bíblia o fazem muito bem até chegar à última terça parte do livro de Êxodo, quando chegam nas especificações do tabernáculo no deserto. Isso aí reduz a velocidade do estudo e então quando chegam no livro de Levítico desistem de tentar entender a Bíblia. A palavra Levíticos significa aquele que pertence aos levitas. Os levitas eram os sacerdotes. Para entender o livro de Levíticos, é absolutamente essencial que você entenda aquele pequeno tabernáculo no deserto, como foi chamado. Bom, eu já disse antes, a palavra tabernáculo significa tenda. Esta era uma tenda, uma pequena tenda no deserto, a qual Deus ordenou Moisés para construir. Era uma tenda de adoração. Primeiro, ela tinha uma pequena cerca em sua volta. Isso se assemelha a uma cerca de tela que conhecemos. Como eu já disse antes, você não ficaria muito impressionado se visse essa tenda. A área dentro da cerca era o pátio. Mais tarde, o templo de Salomão foi construído nesse mesmo padrão. O pátio media 5,5 hectares. Foi nesse pátio que mais tarde Jesus virou as mesas dos negociantes que profanavam esse lugar tão santo fazendo lá seus negócios. Mas na tenda de adoração o pátio não era tão grande. Não passava dos 14 metros de largura. Se o pecador quisesse o perdão de Deus, ele iria para a tenda e então o sacerdote o encontraria no portão do pátio. Existiam lá algumas mobílias que possuíam um profundo significado. A primeira mobília era chamada de altar de bronze. Era como uma grande churrasqueira. Mas, claro, isto era muito sagrado. Durante todo o tempo o fogo era mantido aceso naquele lugar. O propósito desse altar de bronze era para sacrificar o animal que o pecador trazia para poder receber o perdão de seus pecados. Enquanto o pecador ficava no portão do pátio, o animal era colocado no altar de bronze. Ele jamais poderia entrar na tenda de adoração. No compartimento onde Deus se fazia presente, o pecador nunca poderia entrar. Quem entrava no lugar do pecador era o sacerdote. Primeiro de tudo, o sacerdote colocava o animal do sacrifício no altar de bronze, enquanto a fumaça do sacrifício subia até Deus. Então o sacerdote ia para a próxima mobília, que era o lavatório. O lavatório era composto de uma grande bacia. Esta mobília era muito bonita e sofisticada. Aquele era o lugar onde cerimoniosamente o sacerdote se lavava no lugar do pecador, que permanecia, lembrem, no portão do pátio. O tabernáculo ou a tenda de adoração era dividida em 2 compartimentos. Existia um compartimento que era chamado de lugar santo. Havia ali um espesso véu que dividia esse lugar santo do compartimento interno, que era chamado de lugar santo dos santos. A glória de Deus habitava naquele maravilhoso lugar chamado Santo dos Santos. Como o sacerdote entrava na tenda de adoração e se movia entre a mobília que lá estava, eles se aproximavam da presença de Deus que habitava naquele lugar. Existia na tenda de adoração 4 mobílias diferentes. Após se lavar cerimoniosamente no lavatório, o sacerdote entrava para o lugar santo. À sua esquerda estava o castiçal. O castiçal era altamente significativo.
representava a revelação de Deus para as pessoas quando ele lhes deu a sua palavra. É muito claro para nós que eles não teriam tido o conhecimento desses procedimentos para se aproximar de Deus se ele mesmo, o Senhor, não tivesse lhes dado a sua palavra. Assim, o sacerdote diante do castiçal agradecia ao Senhor por ele ter revelado ao pecador, que ainda estava lá no pátio, que através de sua misericórdia ele poderia se achegar a Deus, ter o perdão e ter restaurada sua comunhão com Deus. À direita havia a mesa dos pães. O propósito desta mesa dos pães era o mesmo que o maná simbolizou, ou seja, o símbolo da provisão de Deus. Isso fazia lembrar que Deus pode prover o nosso pão de cada dia. Deus abre suas mãos e satisfaz o desejo de todo ser vivo. Ele pode nos dar o pão e a carne na estação devida. Esse era o propósito da mesa dos pães. À frente da espessa cortina que bloqueava o lugar santo dos santos estava o altar de incenso. Nesse altar, o sacerdote fazia uma poderosa oração intercessória pelo pecador que estava aguardando lá no portão do pátio. Após esta intercessão, o sacerdote voltava ao pátio e o pecador era declarado perdoado de seus pecados. Ali, o sacerdote conhecia o próximo pecador que havia ido buscar o perdão de seus pecados e o procedimento era repetido. Durante todo esse tempo, o pecador apenas aguardava e não oferecia nenhum tipo de sacrifício, já que o animal que ele havia trazido foi morto e sacrificado. Quem intercedia por ele era sempre o sacerdote. Uma vez por ano, todas as pessoas se reuniam em volta da tenda de adoração. Nesta ocasião, o sumo sacerdote passava pelo véu e entrava no lugar santo dos santos oferecendo um sacrifício de sangue para o perdão dos pecados de todas as pessoas. Essa era uma ocasião muito especial. Isso acontecia apenas uma vez por ano. Diariamente, o sacerdote somente ia até o altar de incenso. Eu gostaria agora de olhar mais de perto para estas mobílias. Na verdade, vamos examinar uma de cada vez. Todos os artigos de mobília do tabernáculo tinham argolas especialmente colocadas em cada um, para que quando o povo voltasse a marchar, as mobílias pudessem ser levadas com facilidade. O altar de bronze realmente simbolizava o Evangelho no Novo Testamento. Se olharmos para essa tenda de adoração, temos que dizer que cada artigo de mobília encontrado nela é um retrato de Jesus Cristo. Na verdade, todo o tabernáculo é um retrato do Senhor Jesus. Quando o próprio Jesus disse que Moisés havia escrito sobre ele, sem dúvida ele estava se referindo à tenda de adoração ou ao tabernáculo. O altar de bronze nos fala sobre a morte de Jesus. Todos os animais eram sacrificados no altar de bronze e todos estes animais são o símbolo da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Então temos claramente o altar de bronze falando a nós sobre a cruz do Senhor Jesus. E ele nos diz: vocês não podem se aproximar do Santo Deus sem o sacrifício. Sem o sacrifício de sangue não existe nenhuma remissão de pecados. O altar de bronze nos diz que Deus é justo e santo. Deus deseja que sejamos também como Ele, justos e santos. O Senhor Deus condena tudo que não é justo e santo. Deus sabia muito bem que nem em 1 milhão de anos você poderia ser íntegro ou justo o bastante para se salvar. Dessa forma ele veio ao mundo em forma de um cordeiro e se ofereceu em sacrifício para que você e eu pudéssemos ser declarados íntegros, de acordo com a sua justiça. Isso é o que Deus fez. O que Deus espera de você e de mim é que creiamos nessa verdade quando Ele nos fala sobre isso. O altar de bronze nos fala disto. O que Deus é, o que Deus exige, o que Deus condena, o que Deus sabe, o que Deus fez e o que Deus quer que façamos. Toda esta mensagem está cuidadosamente embrulhada no altar de bronze. Em resumo, o altar de bronze nos mostra que o pecador não pode se aproximar do Santo Deus sem o sacrifício. Isto fez ser necessário o sacrifício de Cristo na cruz. O artigo a qual chamamos de lavatório, onde o sacerdote ia cerimoniosamente se lavar antes de entrar no lugar santo, está dizendo para nós o que a Bíblia diz em muitos lugares. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Comunhão com Deus. Este é o último objetivo da tenda de adoração. Tudo se move para esta direção.
A Bíblia muitas vezes compara a comunhão com Deus com uma refeição. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus fala de comunhão com Deus como se fosse um grande jantar. E ele nos diz que Deus está convidando pessoas para esse jantar. As pessoas estão sempre achando desculpas. Ou é o trabalho, ou a mulher que se casaram, ou enfim, o mundo em que vivem, ou é o marido, enfim. O fato é que sempre estão achando desculpas. Não querem vir e participar desse banquete. Comunhão com Deus é descrita como um banquete ou lavatório. Está dizendo para nós o que nossa mãe nos dizia quando éramos crianças. Ei, lavem suas mãos antes de virem para a mesa. Lave-as antes de você vir para o jantar. Antes de você vir para ter comunhão com Deus, você tem que ser lavado e limpo antes de você vir para ter comunhão com Ele. Esta era a mensagem do lavatório. Na sala superior, Jesus estava lavando os pés dos apóstolos. Você lembra disso? Após ele ter lavado os pés de 6 discípulos, ele chegou para lavar os pés de Pedro. Você sabia que o mestre foi exatamente para ter a oposição de Pedro? Pedro foi bem claro ao perguntar: você está vindo para lavar os meus pés? O Senhor poderia ter dito: bem, Pedro, isso é exatamente o que eu vou fazer. Eu já lavei os pés de 6 homens aqui e agora é a sua vez. É exatamente isso. Eu estou vindo para lavar os seus pés, Pedro, então fique quieto. Mas o Senhor foi muito gracioso e paciente. Ele teve um grande diálogo com Pedro. Ele disse: agora você não entende o que eu estou fazendo, mas você entenderá isso mais tarde. Foi aí que Pedro disse: você nunca vai lavar os meus pés. E Jesus então finalizou dizendo: bom, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo em meu reino. Esta é uma grande verdade. Se eu não lavar você continuamente, então você não tem parte comigo, você não tem nenhuma comunhão comigo. Isto é o que Jesus estava querendo dizer. Quando Pedro ouviu aquilo, e você conhece muito bem o impulsivo Pedro, não? Ele disse: então eu quero um banho completo, lave minha cabeça, minhas mãos, me lave por inteiro. Se isso é necessário para eu ter comunhão contigo, eu quero tomar um banho agora. Lava-me todinho. Bom, ali o Senhor deu um grande ensinamento. Ele disse: Pedro, quando um homem tomar banho fora de casa, na volta ele sujará seus pés, porque eles estarão úmidos. Então, quando ele chegar na sua casa, não vai precisar outro banho completo, apenas lavará os seus pés. O que o mestre estava se referindo era o banho da regeneração. Tendo tomado o banho da regeneração, como caminhamos através desse mundo, nossos pés ficam sujos. Dessa forma, temos que continuamente lavá-los. A Bíblia nos diz: a lavagem pela palavra de Deus. Ela pode nos lavar diariamente. Ou, em outras palavras, através da leitura e da meditação na palavra de Deus, permitiremos este poder transformador atuar em nossas vidas diariamente. Isto é o que simbolizou o sacerdote quando foi para o lavatório e lá, com grande cerimônia, lavou-se a si mesmo enquanto o pecador aguardava no pátio do tabernáculo. O nosso tempo já acabou hoje. No próximo programa, por favor, esteja comigo. Vamos continuar a nos mover através da tenda de adoração ou tabernáculo, considerando cada mobília e o seu significado para o povo de Deus através de uma aplicação devocional que nos leva para mais perto de nosso santo Deus. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.